E aí, pessoal? Fechamento de mercado e hoje sim, o fechamento dos fechamentos. Hoje eu procurei fazer até um pouco mais tarde para esperar consolidar todas as notícias. Vocês vão entender no final o que eu quero dizer. Estudar um pouco o que aconteceu hoje. A agenda foi muito cheia de indicadores e trazer para vocês com calma, com clareza, cada um dos pontos para a gente ter uma ideia mais clara do que está acontecendo literalmente no mundo econômico, tá? Vou começar de fora e aí eu trago aqui para nossa cozinha, tá? Você já viu, eu sei que você viu os fechamentos mais cedo, só pegou os números para estar atualizado com a nossa conversa aqui no final do dia, que todas as bolsas apanharam. O dólar oscilou um pouquinho, subiu um pouco, mas dentro da normalidade, nada demais, não deu um salto enorme, teve uma pequena alta, fechou a semana em 5,75. O Brasil caiu, o Bovespa caiu e as três americanas tomaram um tombo forte. Por quê? A palavra do trimestre, incerteza. Dia 2 de abril, que Mr. Trump colocou como a super quarta, ele vai soltar um tarifaço para várias linhas de produtos e países que ele entende que vai restabelecer a economia americana e vai ser um dia de libertação para a economia americana, tá? Como ninguém sabe o que vai acontecer e tudo o que um investidor busca é certeza e previsibilidade, os mercados estão oscilando muito e estão incertos, não sabem como se comportar. Isso resultou na queda das bolsas, isso resultou aqui dentro no nosso pequeno aumento de dólar, e isso resultou num aumento recorrente e num recorde recorrente da cotação do ouro, que é um ativo de segurança. Como qualquer investidor busca oportunidades seguras para o momento atual, o ouro tem se mostrado o mais confiável dos ativos nesse momento. Então, falando de bolsa e um pouquinho do que tem previsto nos Estados Unidos, tá posto. Próxima página. Indicadores econômicos. E hoje, os Estados Unidos soltou um dos principais deles, que é o PCE, é a inflação deles, tá? Que junto com o payroll formam os dois principais indicadores que o Fed decide para juros. Então, a inflação americana no acumulado de 12 meses está em 2,5, porque agora em fevereiro saiu um resultado de 0,4. Pensando que a meta da inflação americana são 2% ao ano, está fora, não está um absurdo de fora, como a nossa, por exemplo, que está o dobro da meta, mas é outra página. Então isso dá ao Fed o poder da espera. Essa inflação ela ainda precisa de mais informações, até porque com esse tarifaço do dia 2, aí eles vão ter uma imagem real do que vai acontecer e aí vai se decidir por cortes ou não da taxa de juros americana. Como o Fed, como o Powell, claramente é um cara que espera para decidir, então realmente a partir do final do mês de abril, de maio, é que aí o Fed vai ter informações relevantes para decidir, tá? Até porque a gente tem ainda o final de semana e temos segunda, terça, muita coisa pode acontecer até essa grande promulgação, essa grande divulgação que o Trump tem para fazer, tá? Próxima página. Falando em payroll dos Estados Unidos, saiu o nosso payroll, que é o CAGED,
dos empregos gerados, 432 mil. Isso é muito bom e é muito ruim, eu vou explicar por quê. E a nossa taxa de desemprego subindo para 6,8. E isso é muito ruim, tá? CAGED com 432 mil vagas novas criadas, tá? Mais brasileiros empregados, ativos no mercado de trabalho e 432 mil famílias com dinheiro no bolso. Pelo lado das famílias e pelo lado dos brasileiros empregados. Isso é sensacional, né? Famílias aí tendo retomado a sua dignidade. Pelo outro lado do balcão, pelo lado dos economistas, é mais dinheiro no mercado e isso tende a impulsionar a inflação. Aumenta a oferta, a demanda se mantém estável, então valores de bens e serviços tendem a aumentar porque tem mais dinheiro disponível, tem mais gente consumindo. Isso, num primeiro momento, tende ainda a empurrar a nossa Selic ainda mais para cima. Mas, como o BC também tem um perfil de esperar por dados, então vamos acompanhar os próximos passos do que o Galípolo e do que o comitê tem a dizer, como vão se comportar também os nossos números de inflação, para a gente entender as próximas decisões. Tá? Desemprego crescendo, visto que há pouco mais de 4 meses estava na casa dos 6%, 6,2%, 6,4%, 6,8%. Esse é uma contra-informação, vamos colocar dessa forma, em relação aos 432 mil novas vagas. Então, é muito ruim esse número de 6,8 com tendência de crescimento, tá? Justamente porque aí diminui a massa de trabalhadores. Então ainda são dados que estão para se acomodar, para a gente ter uma visão mais clara do que pode acontecer lá na frente. Tá? Próxima página e finalizando, trazendo aqui para a gente a informação relevante do dia. Eu acredito que você viu que o Banco de Brasília comprou o Banco Master aqui de São Paulo, numa operação que muita gente achou muito confusa, mas comprou, não comprou, não comprou a maioria das ordinárias, mas parece que comprou o banco. Por isso que eu esperei. Fui estudar o que aconteceu, fui pegar mais informação para trazer para a gente. Comprou 49% das ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do banco. Comprou o banco, tá? Porque ainda é óbvio que essa operação será ainda aprovada pelos órgãos competentes, BC, CAD e outras instituições regulatórias, mas comprando 49% das ordinárias, que não é a maioria, mas o capital do banco também passará por toda uma série de ajustes, o que dará ao BRB, a maioria acionária, a maioria de direito a voto, o controle efetivo do banco. Tá? Então, você vai ver um monte de informação. Pô, comprou, mas não levou? Comprou o banco todo. Essa composição acionária passará por ajustes, passará por regulação. Como comprou 58% do capital total do banco, 100% das preferenciais, ou seja, todo o dividendo gerado no Master, BRB. Essa composição de 49% que causou muita estranheza para vários analistas, ainda vai passar por ajuste, vai se acomodar e vai dar ao BRB a capacidade de decisão, a maioria de votos nas assembleias. Tá? É isso para o nosso final de semana. Tá? Teremos muita coisa para discutir, para conversar ao longo da semana que vem. Provavelmente você terá muita informação nas mãos sobre as decisões do Trump ao longo desse final de semana. Tem muita conversa acontecendo. Segunda e terça serão dias intensos. E eu tô aqui sempre no final do dia, sempre com a última conversa, para a gente fazer o arremate,
para a gente entender todos os números, para a gente casar as diversas análises que vão aparecendo ao longo do dia, para deixar a informação clara para a gente e para a gente também, principalmente, que é sempre o objetivo desse canal, o objetivo desse perfil, trazer clareza para a gente conversar com os nossos clientes em alto nível. Espero que o seu final de semana seja top. Coragem, um bom descanso, excelente final de semana. Segunda-feira tem mais. Valeu!